Escritoras Mundialmente Desconhecidas. Esse é o nosso podcast e eu sou Elis Brito, vou acompanhar vocês aqui junto com as minhas colegas, Marcele, Georgia. Tati hoje não pôde estar presente, mas o nosso episódio está muito especial, tem muita novidade, tem gente aqui com o coração acelerado e já ela conta por quê, né, Marcele? Vamos lá? Bom dia, né? Hoje a gente está num dia pós-flip. Então, a gente está chegando aqui cheia de vitalidade, um pouco cansadas, né? Com muito Dorflex na veia, né? Porque, mas assim, com o coração com muitas ideias, eu acho que a Flip tem isso, assim, é muito cansativo, é como um parto, né? E a gente volta dizendo que não vamos no próximo ano, porque é muito cansativo, né? Mas é que nem ser mãe, né? A gente esquece como é que é o parto, doloroso, e a gente quer ter outro filho, né? Para para os fortes. E acho que a única crítica que a gente tem, né, dessa feira maravilhosa é a acessibilidade, né? Eu achei muito interessante que uma escritora mundialmente desconhecida, amiga nossa, a Jane Ruggiero, um abraço para ela, que eu já estou mandando aqui, ela falou nas redes sociais hoje que é uma reflexão que a feira tem que fazer sobre a acessibilidade, né? Que realmente a gente volta com essa questão, né? Quem realmente tem dificuldade de mobilidade não pode ir a essa feira, né? Essa festa, porque realmente é muito difícil. Eu saio de lá pensando que gente muito mais nova que eu, com muito mais condições físicas, saiu com o pé não quebrado, mas com torcido, gente com o joelho ferrado, né? Quer dizer, você não pode andar pelas pedras olhando o celular, porque senão já era, né? Mas aí vamos mudar de assunto, que isso já passou, né? Ontem foi o Dia Mundial do Escritor, da Escritora. Então, aqui hoje a gente quer fazer uma homenagem também para uma colega nossa, a Nathalie Gherardi, que esteve conosco aqui no episódio passado. Saiu o livro físico dela, ela fez o lançamento lá na Flip, e o livro dela saiu pela Patuá, ela foi premiada, né, no Prêmio Voz. Então, por favor, gente, procure ela nas redes sociais e também lá na Patuá para adquirir o livro dela, né, que é o Fora dos Planos, o primeiro romance físico da Nathalie Gherardi. Uma bela forma de comemorar o Dia do Escritor, né? Exatamente. Nós demos sorte para ela. Ela participou do nosso podcast mês passado. E quando ela saiu daqui, um dia depois ela soube que foi uma das finalistas, né, do Prêmio Voz. Muito bem. E hoje a gente vai falar sobre do autor ao leitor, né? Então vamos ter aqui a Duda Zeredo, né, do Clube de Leitura por Toda a Leitura, né, que ela desde 2020 promove, né, esse clube de leitura, media, facilita, né? E estamos com ela aqui. Né? Eu tenho a honra de ser a mãe dessa criatura maravilhosa. Então, estamos com a Duda Zeredo aqui hoje. Bem-vinda, Duda. Obrigada, gente. Se apresente, querida. Ai, tô muito animada. Primeiro podcast da vida, que honra. É como o primeiro sutiã, né? A gente também já aproveita para fazer uma homenagem ao Washington Oliveto. Arrasou. Não, muito, muito grata pelo convite. Falar de livro é a coisa que eu mais gosto na vida. Então, falar de livro num podcast, eu tô me sentindo, assim, muito chique. Então, obrigada pelo convite e vambora, bora papear. Fala aí de você. Você tá aqui, então fala um pouquinho da tua trajetória, para daqui a pouco a gente começar a conversar. Bora. Então, eu sou a Duda Zeredo, como o Mames me apresentou. Tenho 29 anos, sou carioca com muito orgulho, amo essa terrinha. E aí, esse clube de leitura, eu fundei, vamos dizer assim, o clube em 2020 e tô aí levando ele, espero que pro resto da vida, que é uma delícia fazer esse clube. Eu sou advogada de formação, mas hoje eu falo que eu sou ex-advogada. Ex-advogada, trabalho com marketing e levo esse clube com muito, muito carinho.
Ai, gente, tô tão feliz de estar aqui, tô animada. Tô até assim, ai meu Deus, vamos lá, vamos conversar. É isso que a gente quer. conversar. Vamos conversar. Conversar. Então me diz, Duda, o que te motivou a criar um clube de leitura e como funciona o seu clube de leitura por toda a leitura? Vamos lá. Cara, eu sempre fui uma criança mega leitora, né? Eu sempre tive esse incentivo de leitura em casa, porque minha mãe é super leitora e meu pai também era um baita leitor, então tinha muito livro lá em casa e tal. E eu fui uma criança mais tímida, mais quietinha, assim, eu sempre fui falante, tenho esse lado, assim, falador de comunicação, mas eu também tinha esse meu lado mais recluso, que gostava de ficar mais no meu cantinho. Eu não era tão espivitada quanto a minha irmã, por exemplo, que era espoleta, vivia torcendo o pé, inclusive. Detalhe, Foi né? Flip, Na detalhe. Flip ela ia ser Não, a ela não pode primeira. pra Flip, Ela não gente. pode pra Flip. Mas aí, e aí sempre tive essa paixão por leitura. Natal era sempre presente, livro. Aniversário, o que eu queria de presente? Livro. Não sei, livro. Mas eu nunca tinha a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre livro. Eu tinha algumas amigas que a gente trocava cartas sobre leituras. Mas na vida adulta eu fui crescendo e tal, isso diminuiu. E aí, quando veio pandemia, eu tava, cara, né, todo mundo passou por esse período tenebroso da história, então a gente sabe como foi difícil. Eu falei, cara, eu preciso retomar o hábito. Porque 2018, 2019 foram anos que eu li muito pouco, porque tava nesse rolê de advocacia e tal, então diminui muito o hábito. Veio 2020, pandemia, enclausurados, falei, cara, preciso retomar esse meu amor antigo, preciso voltar a ler. Aí eu lembro que eu fiz uma baita compra de, tipo, uns 20 livros na Travessa, porque na época eu tava tão fora de ritmo de leitura que eu nem sabia que tinha outros meios pela internet mais baratos e tal, enfim. Fui lá, fiz uma mega compra na Travessa, comprei 20 livros e falei, e agora, né? Preciso ler e quero ter com quem conversar. E foi aí que eu fiz um post no Instagram falando, gente, pensei em fazer um clube de leitura. O que vocês acham? 40 pessoas falaram, quero. E aí, o negócio Começou o Porto da Leitura assim. Começou assim. E aí, Gente, Travessa, vocês estão ouvindo? Olha, pode patrocinar o Livraria da Travessa. Nós estamos em busca de patrocinadores. Temos aqui a Duda, uma também, grande representante. pode Meu livro patrocinar também o clube está aí de na leitura livraria dela. Isso. Vamos aproveitar a oportunidade. E como é que funciona o clube, Duda? cara, o clube funciona assim. A gente define um tema. Então, anualmente tem um tema diferente. É Teve por ano? É por ano. Teve um que foi viagem pelo mundo, então cada mês a gente lia de um país diferente e tal, mas é um livro por mês. A gente se encontra online pelo Zoom. Eu sempre preparo um PowerPointzinho com alguns highlights do livro. Ih, eu tô falando muito igual marqueteira, né? Tenho que me policiar com isso. Mas eu vou e escolho alguns temas, alguns pontos pra gente conversar. Eu convido, quando a gente lê escritores brasileiros vivos, eu sempre convido para conversar com a gente. Então, ano passado, por exemplo, que a gente teve como tema Mulheres Brasileiras Contemporâneas, as escritoras vinham conversar conosco. E começa com a gente trocando com essas escritoras, e depois a gente sempre tem um momento a gente também para conversar com mais a gente, né? Porque um clube de leitura é um grupo, então é bom a gente fortalecer essas conexões também. Então, rapidinho, Duda, assim. já dá um spoiler. Quem já veio no seu clube esse ano, por exemplo? Esse ano veio muita gente. Mas eu vou falar do que veio, do que eu vou lembrando. Assim, ano passado, por exemplo, em 2021, aliás, veio a Aline Bey, Mari Salomão Carrara veio Nara Vidal. Veio esse ano Afonso Cruz, que é um escritor português. Teve Betânia Pires Amaro, teve Ayrton Souza, teve... Leda Cartoon. Leda Cartoon, maravilhosa. Foi um mega encontro. Que bacana isso. E também sempre trazendo espaço para escritoras mundialmente desconhecidas. Opa, vamos lá. Eu já ia até te perguntar como é que faz para participar desse negócio, que eu achei bem interessante. Muita gente me manda os livros pra eu ler, enfim, eu sempre faço uma leitura prévia dos livros pra poder selecionar. E aí é assim, o livro fala com o meu coração, eu seleciono e converso. Hoje a curadoria sou eu que faço, mas também sempre levando em consideração o que o grupo tá a fim de ler. Então a gente troca muito. Que livro vocês gostariam de ler? E aí vai vindo. Essa até é a minha pergunta, né? Quais são os seus principais critérios, né? E escolha de autores, né? Pro seu
Cara, eu sempre tenho essa preocupação muito grande de não só trazer quem tá no hype, né? Quem tá ali bombando nas livrarias. Tem isso, tem autoras que também são muito conhecidas, porque, enfim, pra gente ler, pra gente conhecer, e até porque o pessoal do clube também, eu gostaria muito de ler esse aqui, esse assado. Mas eu procuro fazer uma curadoria que também contemple pessoas que não estão sendo super faladas, aquele livro que tá bombando, até para trazer para as pessoas que são participantes do clube outras possibilidades. Porque o livro que tá voando na livraria, todo mundo conhece, tem acesso, tá ali na vitrine e tal. Então, às vezes, não precisava ser o meu clube para trazer o que é esse livro, o que esse livro existe para as pessoas. Então, às vezes, na maior parte das vezes, eu procuro trazer livros também que estão fora disso. Então, por exemplo... que são os escritores mundialmente desconhecidos. A gente precisa desse tipo de iniciativa, né? Exato. Pra dar visibilidade, né? Isso aí é bem importante. Super. Então, já teve a Érica Genebra, que é uma amiga minha, poeta maravilhosa, que escreveu um livro lindo. Já teve Marcélia Azeredo? Já tivemos Marcélia Azeredo, que é uma pessoa que eu não conhecia, sabe? Mas eu queria só um parênteses, não é porque ela que é minha filha, não, mas foi porque o clube pediu. Porque eu participo do clube. Isso também foi muito legal. Não é assim, a Duda, vou botar minha mãe, né? Isso foi um pedido. Então, foi a escritora que foi convidada, não a mãe da Duda. Então inclusive um encontro à parte, né? Não foi um encontro que a gente fez extra. Sim. E é isso, vai, continua. É isso. Eu ia até te falar, você já falou, né, da alegria que esse clube te traz, do momento que você reconectou com a leitura. Mas você consegue eleger, assim, qual é a sua maior alegria fazendo parte desse clube? Ou, na verdade, fazendo parte não, né? Fundando esse clube, que eu acho tão importante, que é mais que um espaço de leitura, é um espaço de encontro, de trocas, às vezes até quase terapêutico também, né? Porque eu acho que a literatura está muito ligada com a psicologia. Então, assim, mas você consegue enumerar uma maior alegria, assim, para esse clube? Fazer parte desse clube? Eu vou falar duas, porque eu sou ousada. Eu vou falar lá. Opa! Mas a primeira, com certeza, é as conexões que a gente faz dentro do clube. Eu fiz amigas pra vida, que inclusive fomos juntas pra Flip, por causa do clube. Pessoas que eu conheci pela internet. Eu achava, apesar de eu ser de uma geração que nasceu muito na internet, eu achava que isso não era possível. Que eu ia conhecer pessoas assim, que foi e passou. Mas eu fiz amizades profundas ali, e não só eu. Tem dois queridos do clube, Guilherme e Carol, que ficaram amigos, assim, muito próximos. Inclusive, Guilherme tá indo visitar a Carol lá no Espírito Santo e tal, por causa do clube. E eles se conheceram por causa desse espaço. Então, eu adoro facilitar essas conexões, isso é uma grande alegria. Mas também a segunda que eu ia falar é conhecer novas autoras. Porque justamente porque eu tenho esse trabalho de fazer a curadoria, eu acabo me forçando a ler mais e mais coisas diferentes. Então, chega pra mim livros, assim, que eu talvez não fosse acessar se não fosse o clube. Não só por causa disso, mas também porque quando a gente tinha o tema do Volta ao Mundo, por exemplo, eu sorteava uma pessoa do clube para fazer a curadoria. E eu li coisas que eu jamais encontraria sozinha. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, isso. Ai, que legal, Duda. E me diz, qual o estilo literário que mais te fala o coração, que mais te toca? Essa pergunta é dificílima, porque eu gosto de muita coisa. Eu gosto de muita coisa, mas eu confesso que, assim, como muita gente, o estilo que eu mais leio é romance. Oba! Oba, né, Marcelo? E a gente tem uma poeta aqui na mesa e duas romancistas hoje. Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que eu acho que a poesia é a mãe de todas as pesquisas. Então, para eu poder escrever, para eu poder me nutrir como pessoa, mas também como escritora, eu sempre busco poesia. Então, tem sempre poesia nas minhas leituras. Eu sempre intercalo, assim. Então, eu acho a poesia uma coisa incrível. Eu sou suspeita a falar, porque eu digo que poesia é o oxigênio da minha vida, então... E, Duda, qual é a sua relação com a escrita, né? Quer dizer, leitura e escrita. Que ela falou escritora, né? Eu não sabia. Você escreve também, Duda? Eu escrevo, sou uma escritora mundialmente desconhecida. Bem-vinda! Tá com um projeto em andamento, tá com um livro caminhando aí. Estou. Em breve falaremos sobre ele, mas enfim. Ela vai voltar aqui, Eu vou voltar para falar sobre ele, exatamente. certeza. Você pegou aí o que eu queria dizer. Mas
Então, leitura e escrita eu acho que é um casamento perfeito. São duas coisas que precisam existir juntas. Eu acho que um bom escritor tem que ser um bom leitor. Um leitor ávido, uma pessoa que tá ali, que lê bastante coisa, que lê coisas diferentes. E porque a gente bebe muito dessa fonte para poder escrever, né? Então a gente lê e a partir daquilo que a gente leu, a gente vai fazendo o nosso próprio repertório interno, mental e tal, para poder escrever. Eu acho o casamento perfeito e acho que clube de livro, clube de leitura pode ser muito legal para escritores. Sim, com certeza. Por 2 motivos. Primeiro, para trazer esse repertório de leituras, para você estar sempre lendo. Mas também porque dentro do clube de leitura, o meu, por exemplo, a gente fala muito desse lado, a gente fala sobre o processo de escrita dessas escritoras. Então, é sempre uma pergunta que rola, como é que foi fazer. Mas também quando a gente não tá com a escritora conosco, a gente fala sobre isso. Olha que narrativa interessante, olha como foi a construção desse capítulo, a construção desse livro, olha esse personagem. Então também a gente conversa muito sobre a psicologia. Eu não sou psicóloga, então a gente não entra em grandes níveis psicológicos, mas olha que interessante a construção desse personagem. Eu acho isso o máximo para quem escreve. E Duda, queria que você falasse também, agora um pouquinho, se alguém está ouvindo a gente, ficou interessado, como é que ela entra para o seu clube de leitura? E assim, os próximos planos para o clube, eu sei que você está com agora uns produtos que você está querendo criar, né? O seu clube é gratuito ou não? Acho que isso é importante a gente falar, né? Porque eu sei que ele começou gratuito, mas agora eu sei que você está com outros planos para ele. E é isso. Fala um pouquinho aí, desenvolve um pouco mais sobre esse tema. Eu tô no Instagram, o nome do clube é uma brincadeira, né? Porque é por toda a leitura, mas também Porto da Leitura. Tem essa brincadeira. Então você encontra no Instagram, @Porto da Leitura. E lá tem um linkzinho na bio que você clica para se inscrever. Tem um formuláriozinho com algumas perguntas. Nesse formulário tem até assim, o que você gostaria de ler, porque eu levo muito em consideração as sugestões de quem tá no clube para fazer a curadoria. E aí você se inscreve por lá. O valor mensal é R$30. Esse valor foi uma grande questão para mim, porque a gente tava naquela coisa assim, cobra, não cobra e tal. Ficava com muito medo de isso fazer as pessoas, poxa, mas ainda tem que pagar e tal, mas ao mesmo tempo é um trabalho, né? É um trabalho cuidadoso, não só de curadoria, mas de tempo, de dedicação. Aí tem a plataforma que a gente assina para facilitar os encontros, então é para isso, né? E também para poder alçar novos voos, porque com esse dinheiro do clube a gente pode investir em, por exemplo, fazer os marcadores de página para o pessoal do clube, pagar o designer que faz que dá uma ajuda muito grande, não só nas apresentações, mas nas artes, enfim. Então, para quem quiser participar, é só achar ali no Instagram, clicar no link da bio. Pro ano que vem, o que eu tô planejando? Os últimos 2 anos do clube, 2023 e o atual, 2024, o tema foi Mulheres Brasileiras Contemporâneas. E eu gosto e queria muito esse tema pra gente ler mulheres brasileiras vivas que estão aí pra gente poder conhecer, conversar e tal. Mas a gente leu isso por 2 anos. Eu ainda quero continuar lendo isso. Muito provavelmente no ano que vem teremos mulheres brasileiras contemporâneas, porque como escritora... Exatamente. Meu livro já tá na fila, hein? Enquanto vivas. Exatamente. E enquanto escritora, eu acho super importante facilitar isso, pra gente ler mulheres que estão aí, vivas, escrevendo. Mas ano que vem a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vão ter outros livros também. Vamos ter um livro por mês. Vai ser provavelmente uma curadoria, de certa forma, coletiva. E cada mês a gente vai ler alguma coisa diferente. O que vamos ler? Ainda não sei. Vou fazer uma curadoria cuidadosa, mais devagar. Esse ano eu li muita coisa, né, na ânsia de tipo, gente, os 6 próximos livros são esses. Ano que vem eu já quero fazer uma coisa de 2 em 2, pra gente poder ir lendo também. Pra degustar melhor. Pra degustar também, melhor. Né? Aí você, no próximo podcast, você conta tudo pra gente. Agora a gente vai pro nosso cafezinho, né? Pra dar uma relaxada, que tem muito mais coisa gostosa vindo por aí. É com muita alegria que temos conosco hoje Yara Ferres, sim, a criadora e dona da editora Arpilheira, que é uma pessoa que tem várias experiências na área literária. Ela vai se apresentar um pouquinho, porque é muita coisa. Yara, conta um pouquinho da sua formação, da sua experiência com o livro, e depois a gente vai falar
diretamente sobre a Arpilheira. Oi, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Enfim, eu sou escritora, escrevo desde os 8 anos de idade. Meu primeiro poema foi aos 8 anos de idade. Tenho 11 livros publicados, sendo 6 de poemas, 3 infantis e 2 romances. Eu sou editora do portal Fazia Poesia, sou editora da revista A Horta, faço parte do coletivo Escreventes, do coletivo Poesistência e do coletivo Papel Mulher, porque eu acredito que a gente também caminha na literatura coletivamente e avança muito mais quando estamos coletivamente, né? E sou criadora da editora Arpilheira de livros artesanais, junto com o Thiago Gatti, meu esposo, meu parceiro de vida e de literatura. Acho que é isso, né? Que eu sou. Já venceu alguns concursos literários. Também ministro oficinas, mentorias de escrita, oficinas de livro artesanal, encadernação. Venci alguns concursos também, né? Que nem Então você não Jorge é tão falou. mundialmente desconhecida. Não é muito mundialmente desconhecida. Mas é muito bem-vinda. Obrigada. E as mundialmente desconhecidas são ainda, né, mundialmente desconhecidas, né? Estamos aí caminhando para não ser. Nossa missão é essa. Já Vamos aquele beijo mudar vai isso. subir dali. Eu acho que o mais bonito da carreira da Yara, né? Eu acho que ela é uma ativista, né? Uma ativista literária, política, né? Uma mulher que está muito antenada também com o meio ambiente, né? Não é à toa que a Arpilheira é uma editora, né? E ela Artesanal, faz livros né? artesanais. Né? E conta pra gente, Yara, como é que foi, o que te motivou a criar a Arpilheira? De onde vem esse nome, Arpilheira? Conta pra gente. Então, na verdade, começou com uma publicação minha, que foi artesanal, em 2021, que foi o livro Desmecanismos, um livro de poemas que eu fiz artesanalmente e com a capa bordada, costurado à mão, com colagens. E eu fiz por influência de algumas escritoras que eu já conhecia, que faziam trabalhos assim, artesanais, livros artesanais, e zines, que foi a Monique Malcher e a Mel Renault, que eu vi o trabalho delas e achei que era interessante. E pensei, se vender 10, pagou o custo, né? Porque eu só vou comprar papel e linha e tá ok. Só que foi muito bem recebido. Eu não sabia que seria tão bem recebido um livro artesanal, né? E logo de cara, no primeiro mês, vendeu muitos. Assim, a gente chegou a vender 100 livros daquele Desmecanismos na primeira tiragem, né? Então, e várias pessoas começaram também a perguntar se eu fazia só para mim ou se eu fazia para outras pessoas. Isso também aconteceu depois, logo em seguida, uns 6 meses depois, publiquei o Haikactus e Mandacarus, que foi outro livro de poemas, de haikais, que eu fiz também artesanalmente. E aí eu falava que não fazia para outras pessoas, que era só os meus e tal. Só que o Desmecanismos, ele ficou finalista do Prêmio Candango de Literatura, um prêmio nacional, na categoria capa, que é uma categoria estética, né? Então, aquilo foi o que fez a gente também perceber que existe um espaço concreto e real para o livro artesanal no mercado editorial, ainda que seja uma época muito digital, muito tecnológica, que o artesanal tem seu espaço, tem seu público, né? Porque existem pessoas que gostam do livro sensorial, que gostam de pegar o livro, que gostam de... Nada como sentir, né, o de livro coisas na mão. sensoriais. Então, acho que foi o prêmio que fez com que eu e Thiago decidíssemos criar a editora de fato, porque havia uma demanda, mas ficar finalista daquele prêmio mostrou que existia um espaço no mercado. E o nome Arpilheira, ele vem é um tipo de artesanato de bordado
que as mulheres chilenas de Isla Negra se reuniam para fazer esse bordado coletivamente na época da ditadura, como uma forma de resistência, de apoio mútuo. Muitos bordados eram feitos em tecidos de roupas dos desaparecidos políticos. Então, é um tipo de artesanato que se conecta com a coletividade e com a subversão, com o nadar contra a corrente. E é esse espírito que a gente quis trazer para essa editora, que a gente criou no finalzinho de 2022 e que estamos aqui há pouco tempo. Ela é novinha, mas já temos aí 40 títulos no nosso catálogo e muitos eventos que a gente já vem participando, e está sendo muito bem recebido esse trabalho. Então é muito legal para nós também perceber isso. Aí eu já engatilho uma pergunta para você, e antes até vou fazer um comentário, né, do que você falou. Os livros, né, da Arpilheira, eles são experiências, são livros objeto, aquele que você quer botar na sala, né? Não é para ficar uma na obra de estante, arte, é uma obra né? de arte, né? E aí a gente teve, né, o prazer de estar com você lá na Flip e participar dessa coletânea tão linda, né, que foi o Entre Linhas. Então tá bem fresquinho, né? A gente teve lá junto no sábado, autografando. Foi tão bonito. Foi uma porque- troca muito uma troca muito linda, porque nossa. cada um, né, dos autores autografou na página, né, que escreveu, né, o poema, enfim, o conto, enfim, cada um participou de uma forma. Foi muito, muito emocionante, né? Tô eu aqui nessa coletânea, a Georgia também. E aí eu te pergunto, né, como você vê, né, o livro artesanal nessa era tão digital? Eu acho que ele tem um seu diferencial. Empresta ele aí rapidinho para eu falar também. Não sei se ele vai gostar de eu Não. fazer isso. Não, lógico, você pode Pode falar. Essa coletânea, então, Marcele, você falou, eu achei interessante a gente citar isso também, porque a gente, inclusive, fez esse trabalho de criar um fio que marca a página com um fio de cada um dos cadernos que é costurado, que simboliza um pouco da coletividade, né? Desse entrelaçamento da coletividade. Então, eu acho que se existe espaço na era tecnológica, acho que é isso. Um livro digital, ele tem a sua função e a gente não é contra o digital. Todos os nossos autores e autoras, após 50 livros exemplares vendidos, a gente cede o e-book para que a pessoa possa publicar na Amazon e tudo mais. Porque a gente acha que um não compete com o outro, mas o espaço do artesanal é isso aqui. Por exemplo, um livro que é artesanal, a gente pode conectar o conteúdo dele. Então, por exemplo, isso que a gente está falando dessa coletividade trançada nesses textos, num fio que se trança aqui fisicamente, nesse sensorial, que a pessoa vai se conectar com o sensorial. Então, essa é a diferença. E tem pessoas do público, pessoas leitoras, que vão querer esse sensorial, que precisam desse sensorial. Então, é isso que eu acho que faz a diferença no nosso trabalho e que existe espaço mesmo nesse mundo que está tão tecnológico. Eu acho que uma coisa não compete com a outra. Para livros que vendem muito, por exemplo, eu não vou conseguir fazer uma tiragem de 2.000 exemplares de um livro artesanal. Então, se eu pegar uma autora que venda uma grande quantidade, inevitavelmente eu vou ter que casar o trabalho artesanal com o e-book, com outro formato. Mas ele tem o seu papel, que é esse, de ter uma conexão sensorial que está ligada ao conteúdo do livro. E eu acho que para textos mais sensíveis, né, a Arpilheira cumpre muito o seu papel, né? Que, de repente, uma editora mais tradicional vai ficar aquém, né? Então, acho que para textos bem sensíveis, realmente você cumpre e você entrega, né, de uma forma mais... com mais experiência, com mais afeto, enfim. Eu sou suspeita em falar porque eu tive o meu livro, né? O meu original Eu tô aceito apaixonada, assim, eu não conhecia. pela Arpilheira, e é o que eu falo, é um livro que é feito com muito amor, é muita dedicação. A gente vê o trabalho deles, manual, o que foi a loucura, né, de confeccionar a quantidade de livros para essa Flip, né, que foi muito bacana.
E era Não, isso que eu né? ia perguntar mesmo, assim. Aliás, eu tenho 2 perguntas, porque eu sou do clube do livro real, físico. Eu leio no Kindle, leio o PDF, mas eu gosto de pegar, eu gosto de sentir o papel. Vocês falaram várias vezes a palavra papel e eu fiquei pensando assim. E essa concretude, essa arte, essa beleza que eu vi nos seus livros, eu fiquei encantada e fiquei pensando, será que ela poderia fazer com o meu um livro de 600 páginas? Porque Pode? o Curiango não dá. Pode, não? Não. Vou ter que diminuir o Curiango, porque eu falei... Faça em volumes. Eu falei, uai, gente, eu queria muito a capa do Curiango costuradinha ali daquele jeito, porque o Curiango tem essa coisa, né? Lindo, de regional é muito também, lindo, é. é uma obra de arte, parabéns. Eu fiquei encantada pelo seu trabalho, pelo trabalho de vocês. E aí eu fico pensando, como você disse, não é uma competição, né? Eu acho que tem espaço para todos, tem o que ler no digital, tem o que ler no físico. E como que a Flip recebeu esse trabalho de vocês? Como que foi participar da Flip? Vocês tiveram sucesso? Como é que foi? Conta pra gente. Foi a segunda vez que a gente foi para Flip como editora, né? Uhum. Nos 2 anos a gente esteve na Casa Gueto, que é uma casa muito afetiva, muito movimentada, maravilhosa. Esse ano a gente esteve, 19 editoras estiveram na casa. E a Arpeleira fez uma participação muito linda e afetiva, porque estivemos com 12 autoras e um autor presentes na Flip, desses que a gente já publicou, e fazendo sessão de autógrafos. Vários deles a gente conseguiu, várias autoras estarem também presentes em mesas com debates importantes, com temas muito relevantes. Uma delas foi a querida Geórgia, que falou numa mesa sobre vozes femininas e foi muito bem. Tivemos também uma coletânea, foi essa coletânea que a gente fez o lançamento na Casa Gueto com 23 autoras presentes. A maioria autoras, são 2 autores que estiveram presentes, mas a maioria são autoras. E a Paloma Jorge Amado era uma delas que veio com a gente para a Flip. Ela tá no nosso catálogo, é filha do Jorge Amado e da Zélia Gattai, tá no nosso catálogo e também tá nessa coletânea. E o momento lá do lançamento da coletânea foi muito lindo, foi muito gostoso, muitas pessoas, uma autografando o livro da outra, que nem Marcele falou. E Paloma ela falou assim para mim, nossa, eu nunca vi um lançamento como esse, né? Tão coletivo, festivo e afetuoso. E acredito que ela deve ter participado de muitos lançamentos de livros, e ela falou que nunca viu um como esse, né? Então, foi uma participação muito bonita, né? Eu também tive em algumas mesas, uma delas também que eu gostei bastante, que estava com o tema ambiental, que eu levei falando sobre o meu livro Novo Peito Perfurado da Terra, que traz poemas com essa temática. E vendemos muitos livros, encontramos novas pessoas leitoras, tivemos um bom resultado financeiro. Então, assim, foi linda a nossa participação, muito gratificante, gostei demais. Tivemos nossos perrengues também, né? Então a gente... Quem nunca, né? Viemos de carro da Bahia com esses livros, então o carro quebrou no caminho, mas chegamos a tempo, consertamos tudo, tá tudo certo. Ainda deu tempo de vir aqui, Com gente. certeza. É uma honra pra Uma gente honra ter receber. você aqui com a gente. Muito obrigada, Yara, por esse esforço, né? E outra coisa que eu queria comentar, que eu acho muito maravilhoso, né, desse trabalho, que é a personalidade dos livros, né? Porque esses livros São são singulares. únicos, singulares. Sim, cada um Porque tem a eles sua são cara. numerados. Estão numerados. Olha. Então, cada exemplar é seu mesmo, né? De quem adquiriu. O seu é 5. E o meu é o 5. Quer dizer, esse não é o meu, não. Esse é o meu. Esse é o da Geórgia. O meu ficou em casa. E meu pai, maravilhoso, ficou encantado. Quem não fica, Aí ele gente? falou assim, É, você foi pode uma obra deixar de já pra eu ler? Eu arte. falei, claro, pai, pode ficar. A gente ainda vai conversar sobre o Curiango, viu, Yara? Nem que sejam 10 Vou volumes, fazer 3 mas... volumes. Não, 3 dá? Ou não? Então, 600 a páginas, gente... será? Não, acho que tem que ser 6 volumes. Porque assim, a gente... Você pode pegar uma partezinha, né? Escolher verdade. um trecho. Para quem quer publicar pela Arpeleira, Isso já é vou uma até boa falar pergunta. isso. Antes que você já perguntou, eu já tô falando. A editora abre sempre em dezembro a chamada para recebimento de originais.
e a gente faz a seleção dos que a gente vai publicar no ano seguinte. Então é essa forma que a gente faz a escolha dos originais. Não existe publicação paga, encomenda, nada disso. É só pela seleção de originais e a gente seleciona os que vamos publicar ao longo do ano seguinte. E tem o critério de ser, no máximo, 100 páginas em A5. Por quê? Porque para executar um bom trabalho artesanal, fazer tudo à mão, a gente não tem como viabilizar se for um livro muito longo. Então, por isso, esse critério. Imagina, é tudo feito à 600 mão. páginas passando agulhinha aqui, né? Eu acho que fica... Vai ter que arrumar uma furadeira. E eu tenho autoras que já venderam mais de 200 livros, como Geórgia. Então, eu não posso... Subir no ranking. Então... Daqui a pouco ela não vai ser mais desconhecida. Então, eu preciso de um livro que eu consiga viabilizar em maiores quantidades, né? Então, por isso não pode ser um livro muito grande. É o meu próximo. Prometo que eu vou falar pouco no próximo e a gente conversa. Vamos partir para o nosso cafezinho. Vamos tomar um café. Obrigada, Nós gente. que agradecemos. Nós que agradecemos, aqui, Yara. E, assim, Fileira. nós somos muito fãs de Yara. Antes do café, fala pra gente como é que a gente acha você, como é que você tá nas redes sociais da sua editora. O meu Instagram é @yara.fers com Y. E o da editora é @editoraarpileira com 2 L's. Então essas são as redes. Tá, ok. Sigam, apoiem, Maravilhosa. valorizem Olha, o livro artesanal. Ela faz leitura o livro crítica maravilhosa. Fez do meu livro. Faço leitura crítica, mentoria também. Fez do meu próximo livro, viu? Ai, que maravilha. De Perfeito. poemas, Grande A minha Yara. mentoria também tá nos crinks. Faz mentoria. Gratidão. Yara também dá cursos muito incríveis. Então, por favor, Tem conheça esse uma olhar mulher incrível. sensível, né, sobre os nossos escritos. Isso aí é fundamental. Ela abraça não só o livro, como abraça a gente. Gratidão, Yara. Obrigada, Obrigada, Yara. Yara. E a Obrigada. gente volta daqui a pouco com mais um convidado especial aqui do nosso Isso. podcast. Aguarde. Então, estamos aqui no nosso terceiro bloco, recebendo aqui o Thiago Gatti, também da Arpileira. Ele é o mão na massa, né? Ele que costura os livros, ele também é escritor, ele que dá as oficinas, né, de costura de livros, mas ele vai se apresentar, vai falar melhor pra gente. E eu agradeço muito a presença dele, eu sei que ele está exausto, né? Participar de uma flip e fazer tudo, né? Que ele faz tudo, né? Dirige, carrega livro, costura livro, vende livro, Escreve participa de livro. mesa, escreve livro. Gente, Abraça a gente. Abraça a gente. É um gentleman, é um querido. Muito obrigada, né, Thiago, por estar aqui com a gente. E, por favor, o microfone é seu. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom estar aqui junto com vocês nesse podcast lindo, que foi o que eu aprendi a gostar, né? Não ouvi o podcast. Obrigada. Então, obrigado também a vocês por essa oportunidade de participar aqui. Eu sou o Thiago Gatti, eu sou escritor, professor de taekwondo também, árbitro agora, recentemente também. E eu gosto de costurar, né? Sempre gostei, faz parte do ofício que eu aprendi junto com a minha mãe, que é costureira. E posteriormente eu fui trabalhar na fábrica junto com meu pai, fazendo instrumento cirúrgico de forma totalmente artesanal também. Então a gente Olha pegava barra de ferro crua e transformava em instrumento cirúrgico. Então essa parte do fazer com as mãos é uma coisa que sempre me acompanhou, né? Mesmo em áreas diferentes, isso sempre me acompanhou. E aí agora, depois de 20 anos trabalhando em fábrica, eu volto para casa e volto a costurar, que é o que minha mãe sempre fez, que me ensinou também a fazer. Então fazia bordado, ponto cruz, essas coisas desde criança, crochê, tricô. E então quando a gente consegue voltar e recuperar isso, né, dessa parte da costura, aí é onde eu me encontro, é onde todo esse trabalho que vocês descreveu, ele se torna gratificante. Então o cansaço é um cansaço muito menor do que 2 horas de trabalho numa fábrica totalmente apartado alienado do produto final. E como eu falei no bloco anterior, né? Cada livro da Arpileira vem com essa energia, né? Essa energia dessa costura feita
né, pelas mãos, pelos dedos, enfim, e com esse amor, né, por essa profissão que eu sei que Thiago tem, né, pelo cuidado da Yara, né, na preparação dos textos, enfim, né, toda essa curadoria deles, todo esse cuidado, né, nessa feitura desses livros, nessa costura mesmo, nessa coisa manual. E acho que a Georgia quer fazer um comentário. Faz aí, Georgia. Porque na realidade eles costuram, né, os nossos sonhos, né, dessa forma tão Exatamente. especial. E fala pra gente, Thiago, como que é ministrar essas oficinas de costura? Como que você enxerga você hoje, além de ser editor, né, escritor, você ministrar essas oficinas? Como é que chega até as pessoas isso? Então, eu acho que a educação é um dos pontos principais, né? Então, eu sempre busquei aprender, sempre gostei de aprender, e o Taekwondo também ajuda isso, porque você não só aprender, mas repassar esse conhecimento. Então, até brinco com a Yara que a gente é viciado em curso, né? Vendeu um curso na internet, apareceu uma propaganda no Instagram. Ainda bem que o celular nem tá aqui, porque senão ele já ia Quer fazer uma lista de cursos aí. Então, a gente gosta de fazer cursos e passar o conhecimento adiante faz parte disso também. Então, é uma das coisas que eu sempre gostei, né, de fazer. E, como diz uma amiga nossa, você tem o dom de fazer isso, você tem a capacidade, porque você tem o cuidado de aprender, de se preocupar com quem está aprendendo. Então, não é o ensinar por ensinar, é o ensinar por isso. E o mais gratificante é depois que você faz uma oficina, você ver o resultado disso. Então, hoje, eu não vou nem dizer um número, mas muitas pessoas que fizeram nossa oficina lançaram seu próprio livro artesanal. Olha que legal. Feitos e costurados por as próprias pessoas. Então, elas fazem a oficina e logo em seguida elas vêm com o livro, enviam pra gente, a gente vê aquilo, a gente fala, pô, tá certo. Então, o que a gente tá fazendo... Tô no caminho certo. Tá no caminho certo. E como encanta as pessoas, né? A gente viu isso lá em Salvador, como foi lindo. E aí você vê que isso de costurar os sonhos, né? Então, quando a Yara falou que a gente abriu a editora porque tinha muitas pessoas procurando a gente, perguntando se a gente podia fazer o próprio livro, a gente dar a capacidade para que a pessoa faça o próprio livro também é muito gratificante para nós e para ela. Porque Sim, eu vou fazer o meu, hein? Vou arrumar uma furadeira, vou costurar, vou fazer o curso, vou fazer sua oficina e vou ver meu coreano costurado. Então, isso é legal, isso é muito importante, porque dá autonomia para você. A própria autora, o autor, ele tem a autonomia de fazer o próprio livro. Porque antigamente não era assim, para você publicar um livro era muito difícil. Muito difícil. E hoje em dia não. O uso da tecnologia, ela vem também para facilitar a nossa vida. Então, hoje é fácil você pedir um ISBN, uma ficha catalográfica, fazer do seu livro um livro tudo certinho, registrado. Então, você consegue fazer isso. Antigamente era muito mais difícil, você precisava de uma editora, você precisava de datilografar todo o seu original, aquela toda cópia, uma burocracia, enviar né? via correio, que as pessoas hoje em dia nem sabem como é que faz isso. Usar o correio. Claro, o correio. Do correio. Mas interessante, você falou da tecnologia, né? Que quando eu vi os livros de vocês, eu falei, gente, que coisa linda no mundo que está tão dominado pela a era digital. A gente está vivendo uma era digital. E como a Yara falou, não é uma competição. Tem espaço para todo mundo, sol brilha para todos. Mas eu queria saber, assim, se eu sou oficineira também, dou oficina de teatro, e eu sei o quanto é gratificante a gente ver o resultado do nosso trabalho. Tá ali, né, com a mão na massa, a mão na linha, na agulha. E aí eu fico pensando, assim, no momento que vocês estão, como é que eu vou dizer? Trazendo um trabalho artesanal, recuperando, né? Voltando no tempo, assim, de certa forma. Eu tenho comprado também cadernos costurados, então tem esse retorno, né? Ao passado. De antigos ofícios, De né? antigos ofícios. Eu queria saber, assim,
É um desafio para vocês numa era em que a inteligência artificial tá tão em voga, a gente vê capa de livro, né, sendo premiada, Gerada, né? gerada por pela inteligência artificial e sendo premiada, né? Então, Exato. assim, é um desafio para vocês. Você acha que tem espaço para tudo, que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, mas atrapalha um pouquinho assim? Não, eu acho que não. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem porque faz parte do mundo. Então, No momento. a gente está numa geração onde a gente saiu do 100% analógico. Então, a gente viveu o 100% analógico e hoje nós estamos no 100% digital. Sim. Então, o resgate das coisas analógicas, né, que nem é voltar à fabricação de vinil, é coisas que pessoas que viveram o vinil que estão tentando resgatar. Sim, o próprio Mas- podcast, né? É o rádio. exato. Eu ouvia a novela pelo rádio. É, exatamente. Então a gente consegue sim viver numa era tecnológica e usar essas ferramentas ao nosso favor. Eu não vejo nenhum problema no uso da inteligência artificial para a criação de arte. Eu não vejo esse problema. Eu vejo o problema é de você fazer a substituição completa Sim. e a desvalorização do artista. Eu não tenho nenhum problema com o uso de inteligência artificial. O meu problema é a desvalorização do artista. Então, se os livros estão sendo premiados, que as pessoas falam categoria de inteligência Sim. artificial. Tem uma categoria própria. Você não pode colocar a pessoa que foi lá, que pintou, que fez uma aquarela ou fez uma arte, colocou numa capa, que também é 2 formatos diferentes, ela teria que transferir aquilo para o formato, e colocar a pessoa que fez pela inteligência artificial. Isso é diferente. Sim. Então, eu acho que elas não Não estão competem. competindo, elas né? não competem, mas isso também, a premiação também não pode premiar as duas como se fossem a mesma coisa. Exato. Eu acho que o que acontece no Brasil é que a gente se acostumou a desvalorizar o trabalho artístico. Sim. Né? A gente se acostumou a naturalizar a desvalorização do trabalho do artista. Então, quando a inteligência artificial é criada para fazer o trabalho que o artista faz e não o trabalho que a empregada doméstica faz, isso eu vejo um problema. Porque eu gostaria de uma inteligência artificial que lavasse a minha roupa e lavasse a minha louça. Por favor. Não uma inteligência artificial que desenhasse por mim ou que escrevesse por mim. Ou que costurasse Ou- por você. Então, eu vejo isso. Eu sou a favor da tecnologia, eu sou a favor do avanço da tecnologia, porque a gente viveu, né, uma era 100% A gente está usando analógica. ela aqui agora, né? Exatamente. Estamos usando, mas eu acho que precisa se fazer um uso consciente disso, né? Verdade. E não desvalorizar os artistas, né? É isso, gente. Muito obrigada, Thiago. Tem mais alguma pergunta, meninas? Ou vamos pro nosso café? Vamos para o nosso café e agradecer a participação, né, da Arpilheira e mais esse nosso terceiro E podcast. faz o né? merchan aí também. Onde é que a gente acha você? A Arpilheira a gente Qual a já frequência colocou. das oficinas, como é que funciona? Como que faz pra acha participar? você? Certo. Então, eu tô no Instagram como Thiago Gatti, mas eu não posto muita coisa porque eu Não tem tempo. tem tempo. Não tem tempo, isso que eu ia falar. Pode-se dizer que é isso, mas eu não sou muito fã mesmo de ficar postando coisas, então eu fico mais administrando o Instagram da editora, então a editora a Arpilheira no Instagram. E as oficinas a gente tá com a intenção agora de no começo do ano fazer ela gravada e deixar ela Ai, que ótimo. fazer ela gravada. É essa que eu vou fazer. Porque a gente já fez online, ela completa, então a nossa oficina ela não é só sobre costura de livros, ela não é encadernação. Apesar de que quando é uma oficina curta que eu só tenho 1 ou 2 horas, a gente faz encadernação para ser a parte prática. Mas o curso que a gente dá é o curso de livro artesanal. Então a gente passa desde o que para nós é um conceito, o que no nosso conceito é um livro, a gente ensina a diagramar, a formatar, a imprimir, aí para depois a gente fazer a costura. Então o curso que a gente costuma dar online, ele é bem mais completo, então várias aulas. Então a gente está aí com essa tarefa, eu e a Yara, de gravar esse curso para a gente já disponibilizar de maneira mais constante. Mas vamos tentar fazer aí ainda esse ano. Vamos ver como é que rola. Thiago, qual é o próximo evento que vocês estão indo? Fala aí.
agora, no final de... Agora, no próximo sábado, a gente vai estar com... A Yara vai estar na Flica, que é a Feira Literária Internacional de Cachoeira, na Bahia. Próximo sábado é 18 de outubro. Isso, ela vai estar lá. Não, 19 de outubro. A gente não conseguiu ir com a editora, até porque seria já muito cansativo, porque já começa na quarta-feira essa feira. Em novembro, daqui um mês, do dia 14 até o dia 17, tem a Flig Belô, que fica em Belo Campo, que é uma cidade do interior do sul da Bahia, próximo à Vitória da Conquista. E vai ter Itacaré também, em novembro também. Ai, que lugar maravilhoso. Então, povo da Bahia, por favor, atenção, compareçam a esses eventos. A gente tenta participar da maior quantidade de eventos, porque o diferencial dos nossos livros é o sensorial. Sim. Então, na internet, no site, a gente vende pelo site, mas a pessoa pelo site não consegue ter a noção do sensorial. Então, vocês têm que ir onde o povo está mesmo. Por isso que é importante para a gente fazer estar presente nas feiras e também para divulgar o nosso trabalho, para divulgar a literatura, para incentivar essas feiras das cidades menores a criar mais público leitor, né? Maravilha. Muito obrigada, viu? Parabéns. Tava falando pra Yara, eu acho que são os livros mais lindos que eu já vi, assim, dá vontade de ter como obra de arte mesmo, de levar para casa. Eles não são livros para ficar na prateleira. Exatamente. São livros para serem sentidos, tocados, né? E lidos e guardar no coração, sempre. Obrigada, Tiago. Obrigada, Tiago. E é isso, gente. Olha, o Escritora Mundialmente Desconhecida está ficando, gente, interestadual, né? Que você é da Bahia. A gente recebeu esse casal hoje aqui da Bahia. E a Maria Eduarda Duda, né, que veio de Araxá, que ela tá morando em Araxá. E lembrar também que se você quiser participar do nosso podcast, se você é uma escritora ou um escritor mundialmente desconhecido, ou pode ser um pouco conhecido também, se quiser participar do nosso podcast, entre em contato conosco. Mas a nossa agenda está fechada até quando? Dezembro. Até dezembro. Só a partir de janeiro, hein? Só para 2025. Entre em contato com a gente, manda um direct, informa o e-mail de vocês, que a gente já agenda lá. Só para 2025, hein, gente? Só janeiro que tem vaga. Tá bem conhecido esse desconhecido. Estão bombando. Mas é isso, aqui é um espaço, Tiago, muito obrigada para receber vocês, artistas, escritores, que tá tudo ligado aí, arte e literatura junto. Sejam sempre muito bem-vindos no nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. E é uma alegria, né, meninas, receber pessoas como vocês e ter o privilégio de ouvir e ver o trabalho de vocês. Obrigada mesmo. Valeu, eu que agradeço. Até a próxima. A gente agradece. Até. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Sigam a gente, Escritoras Mundialmente Desconhecidas, Instagram e YouTube. YouTube.